Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão nossos comentários sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de crase. Uma daquelas questões em que a grande vantagem tem o candidato que conseguir sacar o gabarito da questão o quanto antes, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. Para tanto, esse candidato precisa dominar o assunto de crase. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Randão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver algum comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação para fazer sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever através dos nossos comentários ou da nossa fanpage do Facebook. E quem estiver gostando desse vídeo, pode ir deixando o like. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de crase. De acordo com a nossa avaliação, essa questão tem um nível fácil de resolução, pelo menos para o candidato que dominar o assunto de crase. Se não for esse o teu caso, sugerimos que assista a nossa videoaula sobre crase que nós estamos indicando na descrição da videoaula. A prova em que veio essa questão continha um total de 40 questões e apenas 3 horas para ser feita. Assim sendo, algumas questões como essa que nós estamos comentando não podem demandar muito tempo. Também não podem levar o candidato a perder a atenção, porque se o candidato perder a atenção, ele pode cair em armadilhas, como algumas armadilhas que vieram em várias questões que nós já comentamos. Vamos entender. Segue um quadro. Prefeitura Municipal de Porto Velho, professor de língua portuguesa 2024. Todas as alternativas estão corretas quanto ao uso do acento grave, exceto A. Eu vou à terra dos meus avós no final de semana. B. A missa acontecerá à moda antiga. C. Iremos pegar um voo às 18 horas. D. Pôs-se a escrever. E. Sentou-se à máquina. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: em qual das alternativas está incorreta a indicação da crase? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí chega nessa questão, a pergunta do enunciado é, em outras palavras, isso que vocês estão vendo. Ou seja, a questão pede o uso incorreto da crase. O candidato que dominar bem o assunto de crase já vai perceber que a alternativa D contém um caso de crase proibida. Afinal de contas, não existe crase antes de verbo. Então essa alternativa já pode ser percebida como o gabarito da questão. Como essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, sugerimos, por enquanto, marcar uma pequena seta ao lado dessa alternativa. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Mais uma vez podemos notar o uso de crase proibida que ocorreu na alternativa D, que é a crase antes de verbo. Para conferir o erro das alternativas incorretas, convém lembrar que para que ocorra a crase, uma condição necessária, mas não suficiente, é que o que vem depois esteja no feminino, como ocorre em cada uma das outras alternativas. Um macete para nós apurarmos isso é esse que nós vamos mostrar no pé da tela. Para nós sabermos se o A dessa frase é craseado, nós substituímos o que vem depois
por um equivalente no masculino. Só ocorrerá a crase se a frase resultante tiver a contração ao no lugar do a, como é o caso dessa frase se nós substituirmos igreja por templo. Agora vamos conferir cada uma das alternativas que são incorretas como resposta à pergunta do enunciado e que, por conseguinte, fazem uso correto da crase. Começando pela alternativa A, se nós substituirmos terra por berço, a frase resultante terá a contração ao, ou seja, o uso da crase está correto, o que exclui essa alternativa da condição de gabarito da questão. Agora vamos à alternativa B. Se nós substituirmos moda por estilo, a frase resultante vai ter a contração ao, ou seja, o uso da crase está correto, o que exclui essa alternativa da condição de gabarito da questão. Agora vamos ver a alternativa C. Se nós substituirmos 18 horas por horário das 18 horas, a frase resultante vai ter a contração ao, ou seja, o uso da crase está correto, o que exclui essa alternativa da condição de gabarito da questão. Por fim, vejamos a alternativa E. Se nós substituirmos máquina por aparelho, a frase resultante vai ter a contração ao, ou seja, a frase usa corretamente a crase, o que exclui mais uma vez essa alternativa da condição de gabarito da questão. Então a alternativa D é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, trata-se de uma questão em que o candidato que domina bem o assunto de crase tem a grande vantagem de conseguir sacar o gabarito da questão o quanto antes. E com isso esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova, que tinha um total de 40 questões e apenas 3 horas para ser feita. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.